Você já parou para pensar que Deus pode estar falando com você, bem aí, na sua mente? Talvez você esteja ignorando sem nem perceber. Sabe aquele pensamento que aparece do nada, mas que soa diferente? Uma paz que invade o coração? Uma sensação de alerta que não veio de você? Parece até um sussurro suave dentro da alma. Pode parecer estranho, mas... E se for Deus tentando conversar com você? Eu sei que muita gente pensa que Deus só fala com pastores, profetas ou aquelas figuras bíblicas famosas. Mas a verdade é que Ele ainda fala, e fala com você também. O problema é que muitos não percebem, porque estão esperando algo espetacular, uma voz estrondosa vinda do céu, como nos filmes. Aí, quando isso não acontece, acham que Deus ficou em silêncio. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Deus, na maioria das vezes, fala baixinho, tão sutilmente que, se a gente não estiver prestando atenção, passa batido. Ele se comunica de várias formas, pela Bíblia, pelas pessoas, pelas situações da vida e, sim, pelos pensamentos também. O mundo anda tão barulhento, cheio de correria, dúvida e distração, que às vezes fica difícil escutar. Então me responde com sinceridade. Você já se perguntou se Deus está tentando falar com você, mas você simplesmente não soube identificar? Hoje a gente vai conversar sobre isso com calma. Vou te mostrar, com base na própria Bíblia, como Deus fala conosco, como diferenciar a voz dele das outras vozes que surgem na nossa cabeça. E, principalmente, como se preparar para ouvir com mais clareza. Porque, depois de hoje, eu acredito de coração que você nunca mais vai duvidar se Deus está tentando te dizer algo. Você vai entender. E mais que isso, vai aprender a escutar. Deus ainda fala com a gente? Vamos falar a real. Essa dúvida vive passando pela cabeça de muitos cristãos. Será que Deus ainda fala hoje em dia? Ou isso ficou só lá nos tempos bíblicos? Talvez você mesmo já tenha se feito essa pergunta. Ouviu alguém dizer, Deus falou comigo, e pensou, mas como essa pessoa tem tanta certeza? Às vezes, a gente até se pega duvidando se ele fala mesmo, principalmente com a gente. Mas olha só, a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, se ele falava com as pessoas antes, ele continua falando agora. Não caia na mentira de que Deus está distante, calado, alheio à sua vida. Isso é uma armadilha que o inimigo adora usar. Em Malaquias 3:6 está escrito: Eu, o Senhor, não mudo. O mesmo Deus que conversou com Abraão, com Moisés, com Elias e com Paulo, é o mesmo que quer falar com você hoje. Pensa comigo, que tipo de pai amoroso ficaria em silêncio com os filhos? Se a gente tem um relacionamento pessoal com ele, não faz sentido pensar que ele não se comunicaria com a gente. E Jesus foi muito claro sobre isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Se você segue a Jesus, você é uma dessas ovelhas. E ele garantiu que você pode ouvir a voz dele. O problema não é que Deus parou de falar. É que muitas vezes a gente não sabe identificar que é ele falando. Deus fala diferente hoje. Muita gente espera que Deus fale hoje, exatamente como falava no Antigo Testamento, com trovões, arbustos pegando fogo, anjos aparecendo do nada. E sim, ele pode falar assim. Mas hoje, as coisas mudaram. Antes da vinda de Jesus, as pessoas não tinham acesso direto a Deus. Era tudo por meio de profetas, porque o pecado afastava o ser humano dele. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, tudo mudou. O véu do templo se rasgou. Mateus 27:51. Isso quer dizer que agora temos acesso direto ao Pai. Não precisa mais de intermediário. Hoje, Deus fala diretamente com você, através do Espírito Santo que habita em quem crê. E sabe como ele faz isso? Muitas vezes, com aquele pensamento que te traz paz, com aquela palavra que salta da Bíblia como se tivesse sido escrita só para você, com aquela conversa que te tocou de um jeito diferente.
O que a gente precisa aprender é a perceber. É parar de esperar os sinais espetaculares e começar a prestar atenção nas coisas simples. Porque Deus está falando o tempo todo. O que falta é a gente escutar com o coração. Como Deus fala conosco, através da nossa mente. Sabemos agora que Deus ainda fala com a gente hoje, mas uma dúvida grande que pode surgir é: como Ele fala? Muitas pessoas esperam que a voz de Deus seja algo alto e inconfundível, como um trovão, mas a verdade é que Ele costuma falar de maneira sutil e suave. E uma das maneiras mais poderosas que Ele se comunica conosco é justamente através da nossa mente. Aqui estão algumas formas que Deus usa para falar conosco pelos nossos pensamentos. 1. A voz suave. Você já teve aquele pensamento quietinho, que parece surgir do nada, mas traz uma sensação de paz, sabedoria ou direção? Isso pode ser o Espírito Santo falando com você. Em 1 Reis 19, 11 e 12, o profeta Elias esperava ouvir Deus em algo grandioso, como um vento forte, um terremoto ou fogo. Mas Deus falou com ele através de uma voz suave e tranquila. Isso nos ensina que Deus não grita o tempo todo. Às vezes, Ele sussurra. E se estivermos ocupados ou distraídos, podemos acabar perdendo esse sussurro. 2. Através da Palavra de Deus. A Bíblia é uma das maneiras mais claras de Deus falar conosco. Em 2 Timóteo 3,16, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, corrigir e treinar em justiça. Já aconteceu de você estar lendo a Bíblia e um versículo saltar aos seus olhos de uma forma especial? Não é coincidência. Isso é Deus falando diretamente ao seu coração. 3. Através da paz ou convicção. Em Colossenses 3,15, encontramos a recomendação para deixar a paz de Cristo governar nossos corações. Muitas vezes, Deus confirma a direção que Ele quer que tomemos por meio da paz. Se você estiver tomando uma decisão e sentir uma paz profunda, pode ser Ele te guiando. Já, se você se sentir inquieto ou desconfortável, pode ser um alerta dele. Da mesma forma, quando você se sente convencido sobre algo, como um comportamento ou decisão que não está certo, é o Espírito Santo te empurrando para o caminho certo. João 16:8 nos lembra que o Espírito nos convence sobre o pecado e a justiça. 4. Através de pensamentos inspirados pelo Espírito Santo. Romanos 8,16 nos diz que o Espírito de Deus dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Já teve um pensamento que apareceu de repente, dizendo para orar por alguém, encorajar alguém ou tomar uma ação específica? Isso pode ser o Espírito Santo te inspirando. Deus coloca pensamentos em nossas mentes que estão alinhados com a vontade dele. Quanto mais tempo passamos com ele, mais fácil se torna identificar esses pensamentos. 5. Através de sonhos e visões. Deus usou sonhos e visões ao longo de toda a Bíblia para se comunicar com seu povo. José teve sonhos que revelaram seu futuro. Gênesis 37. Daniel recebeu visões que explicavam eventos futuros. Daniel 7. E Pedro teve uma visão que mudou a história do cristianismo. Atos 10. Nem todo sonho vem de Deus, mas alguns realmente são. Se você tiver um sonho que parecer importante, ore sobre ele e peça a Deus por clareza. Como discernir a voz de Deus das outras vozes? Agora que sabemos que Deus fala conosco pela nossa mente, surge uma questão crucial. Como saber se é realmente Deus falando? Vamos ser honestos. Nem todo pensamento que entra na nossa cabeça vem de Deus. Às vezes, nossos próprios desejos moldam nossos pensamentos. Outras vezes, o inimigo tenta nos enganar. Ou então, é apenas o barulho do mundo ao nosso redor. Como então saber se é Deus? A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 João 4,1, dizendo: Amados, não acreditem em qualquer espírito, mas ponham à prova os espíritos para ver se eles vêm de Deus.
Isso nos ensina que precisamos ser cuidadosos e fazer o discernimento entre as várias vozes que ouvimos. E para isso, a palavra de Deus é nossa maior referência. Quando algo ressoar com a verdade da Bíblia, podemos confiar que vem de Deus. E acima de tudo, quanto mais íntimo for nosso relacionamento com Ele, mais fácil será reconhecer a sua voz. Se você continuar buscando essa conexão com Deus, praticando a escuta e buscando discernir a sua voz, logo perceberá que Ele fala com você o tempo todo, de formas simples, mas profundas. A chave é estar atento e disposto a ouvir. E lembre-se, a voz de Deus nunca vai te conduzir para algo que vá contra o seu caráter. Sempre que você tiver dúvida, compare com os ensinamentos de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de como Deus se comunica conosco. Esse é o ponto em que muitas pessoas se sentem perdidas, mas posso te garantir que, com o tempo, você vai se acostumar a ouvir. E Deus não vai deixar você na dúvida. Ele te ama e quer se comunicar com você de forma clara e direta, sempre que você estiver pronto para ouvir. Se tiver mais dúvidas, fique à vontade para compartilhar. Eu vou estar aqui para caminhar com você nesse processo. O apóstolo João nos ensina em 1 João 4:1. Amados, não acreditem em qualquer espírito, mas ponham à prova os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Isso significa que precisamos de discernimento, a habilidade de distinguir entre a voz de Deus, nossos próprios pensamentos e as mentiras do inimigo. Vamos explorar isso em detalhes, entendendo as 3 fontes de pensamentos que podem influenciar nossa mente. As 3 fontes de pensamentos. Cada pensamento que temos vem de um desses 3 lugares. Deus. A voz de Deus é cheia de verdade, amor e sabedoria. Satanás. O inimigo vem para enganar, mentir, condenar e semear confusão. Nós mesmos. Os pensamentos humanos são moldados pelas nossas emoções, experiências e desejos. O desafio é aprender a reconhecer de onde vem cada pensamento. Vamos ver como podemos discernir a voz de Deus, a voz do inimigo e a nossa própria. Como reconhecer a voz de Deus? Deus sempre fala de acordo com seu caráter e sua palavra. Se um pensamento contradizer a Bíblia, ele não vem de Deus. Aqui estão alguns sinais claros de que um pensamento é de Deus. A voz de Deus sempre está alinhada com a Escritura. Deus nunca nos dirá para fazer algo que vá contra a sua palavra. Por exemplo, se você sentir que deve perdoar alguém, isso se alinha com Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A voz de Deus traz paz, não confusão. Colossenses 3:15 nos ensina que a paz de Cristo, a qual também vocês foram chamados em um só corpo, governe em seus corações. Se um pensamento vem de Deus, ele trará um profundo senso de paz, mesmo que desafie você. A voz de Deus convence, mas não condena. O Espírito Santo nos convence do pecado para nos aproximar de Deus. João 16:8. A condenação, no entanto, vem do inimigo. Em Romanos 8:1, lemos: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A convicção de Deus nos leva ao arrependimento, como: você precisa pedir desculpas, aquilo não estava certo. Já a condenação do inimigo nos faz sentir como se nunca pudéssemos ser perdoados, como: você é uma pessoa horrível, Deus não vai te perdoar. A voz de Deus nos chama para o amor e para a retidão. Os pensamentos de Deus nos incentivam a crescer espiritualmente, a amar os outros e a viver em santidade. Em Tiago 3,17 está escrito: a sabedoria que vem do alto é primeiro pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Como reconhecer a voz do inimigo? Satanás é chamado de pai da mentira, João 8,44. E ele fará de tudo para distrair, enganar e destruir a sua fé. Aqui estão alguns sinais de que um pensamento vem do inimigo. Contradiz a palavra de Deus.
Se você ouvir algo como "você nunca será perdoado por aquele pecado", saiba que é uma mentira, pois 1 João 1,9 diz: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Traz medo, ansiedade ou confusão. 2 Timóteo 1,7 nos lembra: "Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Se um pensamento traz um medo paralisante, ele não vem de Deus. Condena e faz você se sentir indigno. O inimigo quer que você se sinta distante de Deus. Ele vai sussurrar mentiras como "Deus não te ama mais" ou "Você nunca vai ser bom o suficiente." Essas são mentiras, porque o amor de Deus é incondicional. Romanos 8:38-39. Como reconhecer sua própria voz? Às vezes, nossos próprios pensamentos se misturam com a voz de Deus. Aqui está como podemos distinguir os dois. Nossos pensamentos são muitas vezes baseados em emoções. Se você se sentir impulsionado a tomar uma decisão importante, mas for movido principalmente por emoções como raiva, excitação ou medo, tenha cautela. A orientação de Deus é estável e sábia, não impulsiva. Nossos pensamentos podem ser egoístas. Tiago 1,14 nos ensina que somos tentados por nossos próprios desejos. Se um pensamento for apenas sobre ganho pessoal e ignorar os princípios de Deus, provavelmente não vem dele. Nossos pensamentos mudam frequentemente. Às vezes estamos convencidos de algo e no dia seguinte já não temos tanta certeza. Deus, por outro lado, é constante e não muda de opinião sobre a verdade. Números 23:19. Testando a voz que você ouve. Agora que sabemos como distinguir as diferentes vozes, o próximo passo é testar cada pensamento. Quando você tiver um pensamento importante, pergunte: isso alinha-se com a Bíblia? Está me levando à paz e santidade? Ou é cheio de confusão, medo e egoísmo? Deus, em sua bondade, nos dará discernimento quando buscamos sua orientação com sinceridade. Se você tiver alguma dúvida, ou se quiser conversar mais sobre como ouvir a voz de Deus, estou aqui para ajudar. Quando sentimos que Deus está nos falando, é importante testar isso com 3 perguntas. Isso se alinha com as Escrituras? Isso traz paz ou medo? Isso glorifica a Deus ou só me beneficia? Se um pensamento passar por essas 3 questões, é provável que venha de Deus. Caso contrário, pode ser algo do inimigo ou da nossa própria mente. Exemplos bíblicos de como Deus fala à mente. Agora que entendemos como reconhecer a voz de Deus, vamos ver alguns exemplos bíblicos de como ele falou à mente de pessoas na Bíblia. Samuel. Aprendendo a reconhecer a voz de Deus. 1 Samuel 3:9. Samuel era apenas um menino quando ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Ele pensou que era o sacerdote Eli chamando. Mas quando Eli percebeu o que estava acontecendo, orientou Samuel a dizer: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Esse exemplo nos ensina que, às vezes, não reconhecemos imediatamente a voz de Deus, mas com prática e orientação, podemos aprender a ouvi-la claramente. José. Deus falando, através de sonhos. Gênesis 41. José teve sonhos que revelavam o seu futuro, e depois, Deus lhe deu a capacidade de interpretar os sonhos do faraó. Através desses sonhos, Deus alertou sobre uma fome iminente e deu sabedoria a José para se preparar. Esse exemplo mostra que Deus pode colocar visões e ideias em nossas mentes para nos guiar em seu plano. Paulo. O Espírito Santo direcionando. Atos 16, 6, 10. Paulo e seus companheiros queriam pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Mais tarde, Paulo teve uma visão que os direcionou para a Macedônia. Isso mostra como o Espírito Santo pode redirecionar nossos planos ao colocar pensamentos em nossas mentes. Pedro. Uma visão que mudou a igreja. Atos 10, 9, 16. Pedro teve uma visão onde Deus lhe disse para comer animais impuros, algo que ia contra a lei judaica.
Através dessa visão, Deus revelou que o Evangelho era para todos, judeus e gentios. Esse exemplo nos mostra que Deus pode nos falar de maneiras que desafiam o nosso pensamento, mas que se alinham com o seu plano maior. Agora que sabemos que Deus ainda fala conosco hoje, através de nossas mentes, e como podemos discernir sua voz, a grande questão é: como podemos nos posicionar para ouvir Deus de forma clara e consistente? Ouvir a Deus não se trata de forçá-lo a falar, mas de ajustar nossos corações para ouvir sua voz. Assim como um rádio precisa estar na frequência certa para captar um sinal, nossos corações e mentes precisam estar na postura espiritual certa para receber o que Deus tem a dizer. Aqui estão 3 maneiras de nos posicionarmos para ouvir Deus claramente. Passar tempo em oração. Quanto mais tempo passamos com alguém, mais reconhecemos sua voz. O mesmo acontece com Deus. Jeremias 33:3 diz: Clama a mim, e eu te responderei, e te revelarei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Deus quer falar conosco, mas precisamos buscá-lo em oração, não apenas falando com Ele, mas também ouvindo. Dica prática: reserve um tempo quieto cada dia para orar e ouvir a Deus. Não tenha pressa. Faça uma pausa e pergunte: Senhor, o que o Senhor está me dizendo? Seja paciente. Às vezes Deus fala de imediato. Outras vezes, Ele revela as coisas aos poucos. Meditar nas Escrituras. A voz de Deus nunca contradirá sua palavra. Na verdade, uma das formas mais comuns de Ele falar conosco é através da Bíblia. Em Salmo 119, 105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto mais lemos e meditamos na palavra de Deus, mais Ele nos traz versículos específicos em momentos-chave. Dica prática: antes de ler a Bíblia, ore. Senhor, fale comigo através da sua palavra. Escreva os versículos que se destacarem para você. Eles podem ser a resposta de Deus a algo pelo qual você tem orado. Eliminar distrações. Para ouvir a voz de Deus claramente, é importante eliminar distrações. Em um mundo tão cheio de barulho, é necessário criar espaços de silêncio para ouvir melhor. Deus muitas vezes fala em momentos de quietude e reflexão, como criar espaço para ouvir a Deus. Claramente, Deus frequentemente fala através de uma voz suave e calma, como está escrito em 1 Reis 19:12. Porém, no mundo de hoje, estamos constantemente cercados por distrações, como os telefones, redes sociais, televisão, preocupações e responsabilidades. Se desejamos ouvir a voz de Deus com clareza, precisamos criar espaço para Ele. Dica prática: encontre um lugar tranquilo onde você possa ficar sozinho com Deus. Desligue o celular ou qualquer outra distração e pratique a quietude. Sente-se em silêncio na presença de Deus, sem pressa. Viva em obediência. Porque Deus continuaria a falar conosco se estivermos ignorando o que Ele já nos disse? Em João 14,15, Jesus diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quando somos desobedientes nas coisas pequenas, isso pode dificultar nossa capacidade de ouvir Deus em questões maiores. Quando respondemos à sua voz com obediência, fortalecemos nossa capacidade de ouvi-lo com mais clareza. Dica prática: pergunte a si mesmo: há algo que Deus me disse para fazer que ainda não obedeci? Se Ele tem te incentivado a perdoar alguém, deixar um pecado ou dar um passo de fé, faça-o. Busque conselho sábio. Às vezes, Deus fala conosco através de outras pessoas, mentores, pastores ou amigos espiritualmente maduros. Provérbios 11:14 diz: Onde não há conselho, o povo perece, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se você não tem certeza se algo vem de Deus, procure a orientação de alguém que esteja bem fundamentado nas Escrituras. Dica prática: cerque-se de pessoas de fé que possam te ajudar a confirmar o que Deus está falando com você. Pratique a quietude e escuta. Às vezes, esperamos que a voz de Deus seja instantânea, mas ouvir a sua voz exige prática e paciência. Em Salmo 46:10, Deus diz:
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quanto mais tempo você passar esperando em Deus, mais familiar será a sua voz. Dica prática: mantenha um diário de oração, escrevendo os pensamentos, impressões ou versículos que surgirem enquanto ora. Com o tempo, você começará a perceber padrões de como Deus fala com você. Superando barreiras para ouvir Deus. Muitas vezes, queremos ouvir a voz de Deus, mas sentimos como se houvesse uma parede entre nós e Ele. Se você já se sentiu como se Deus estivesse em silêncio, pode ser que algo esteja bloqueando sua capacidade de ouvi-lo. Vamos explorar 5 barreiras comuns que podem dificultar nossa audição e como superá-las. 1. Pecado e desobediência. O pecado pode embotar nossos ouvidos espirituais. Isso não significa que Deus não esteja falando, mas que nossos corações estão distraídos pelo pecado e não conseguimos ouvi-lo claramente. Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fizeram divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não busca a perfeição, mas deseja que andemos em arrependimento. Como superar? Confesse e se arrependa de qualquer pecado. 1 João 1:9. Peça a Deus para limpar seu coração e renovar seu espírito. Salmo 51:10. 2. Dúvida e incredulidade. Se você não acredita que Deus fala, será difícil ouvir a sua voz. Tiago 1:6 e 7 nos ensina: Peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. A fé é uma chave para ouvir a voz de Deus. Se duvidamos de sua capacidade de falar conosco, não conseguiremos reconhecê-lo quando ele falar. Como superar? Ore: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Medite em versículos que afirmam que Deus fala conosco, como João 10:27. 3. Medo e ansiedade. Preocupações e medos podem abafá-lo. Em vez de focarmos em Deus, somos consumidos pelos e se e pelos piores cenários possíveis. Filipenses 4:6-7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Como superar? Entregue suas preocupações a Deus através da oração e peça que Ele te dê paz. Isso ajudará a criar um ambiente tranquilo para ouvir sua voz. 4. Preocupação e ansiedade. Se você está constantemente preocupado, será difícil ouvir Deus claramente. Filipenses 4:6-7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade nos impede de ouvir a voz de Deus de forma clara, pois nos absorve em nossos medos e preocupações. Como superar? Substitua a preocupação por adoração. Entregue seus medos a Deus e confie na sua orientação. 5. Agitação e barulho. Se o seu dia está sempre cheio de compromissos e sua mente está constantemente distraída, será difícil ouvir Deus. Lucas 10:38-42. Conta a história de Maria e Marta. Enquanto Marta estava ocupada, Maria sentava aos pés de Jesus, e ele disse que ela havia escolhido a melhor parte. Em um mundo de constante agitação, é importante desacelerar para estar com Deus. Como superar? Diminua o ritmo e faça tempo para ficar em quietude diante de Deus. 6. Falta de perdão e amargura. Segurar o perdão cria bloqueios espirituais. Mateus 6:14-15 nos lembra: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Quando nosso coração está endurecido pela amargura, pode ser difícil ouvir a voz de Deus. Como superar?
peça a Deus que te ajude a perdoar. Liberte-se de qualquer amargura que te impeça de experimentar sua presença. O que fazer? Quando você ouve a voz de Deus. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você realmente ouve a voz de Deus. Ouvir a Deus é apenas o primeiro passo. O que você faz a seguir é tão importante quanto. A verdade é que, se Deus está falando e você não responde, qual é o ponto? Se Ele está te guiando, mas você ignora, você perde as bênçãos, sabedoria e direção que Ele quer te dar. Quando você ouvir a voz de Deus, seja um pensamento, uma convicção, uma orientação ou uma confirmação através das Escrituras, aqui está o que você deve fazer. 1. Obedeça. Imediatamente, não fique analisando demais. Sabemos que temos o hábito de questionar e analisar tudo o que Deus nos chama a fazer. E muitas vezes demoramos ou deixamos o momento passar. Mas o que a Bíblia diz em Tiago 1:22 é claro. Seja praticante da palavra, e não apenas ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Se Deus está te dizendo para alcançar alguém, orar por alguém, dar um passo de fé ou fazer uma mudança na sua vida, simplesmente faça. A obediência retardada ainda é desobediência. Confie que Deus sabe o que está fazendo. 2. Escreva. Não se esqueça do que Deus disse. Você já teve aquele momento em que sentiu que Deus falou com você, mas depois, alguns dias depois, não conseguiu lembrar o que exatamente Ele disse? Por isso é tão importante escrever. Em Abacuque 2:2, Deus nos instrui. Escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que se leia facilmente. Há algo poderoso em manter um registro do que Deus fala com você. Isso ajuda a rastrear sua fidelidade, reconhecer padrões na forma como Ele se comunica e voltar a esses registros quando precisar de encorajamento. 3. Confirme. Através das Escrituras e conselho sábio. Nem todo pensamento que passa pela sua mente vem de Deus. É por isso que você precisa testar o que ouviu antes de agir. 1 Tessalonicenses 5:21 nos diz: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Como testar o que você ouviu? Ele está em conformidade com as Escrituras? Deus nunca contradiz sua palavra. Se um pensamento ou sensação vai contra a Bíblia, então não é dele. Ele traz clareza, não confusão. Ele nos conduz mais perto dele e não nos afasta. E, se tiver dúvidas, busque conselho com alguém que seja espiritualmente maduro e bem fundamentado nas Escrituras. Conclusão. Deus está falando? Você está ouvindo? Neste momento, enquanto você lê estas palavras, Deus está falando com você. Talvez não de maneira audível, mas através desta mensagem, através de sua palavra, ou dos pensamentos que Ele tem despertado em seu coração. A questão não é se Deus está falando, mas se você está ouvindo. Talvez Ele tenha te chamado para passar mais tempo com Ele, para deixar o medo de lado e entrar em algo novo, ou para perdoar, confiar e avançar em sua jornada. O que quer que seja, não ignore sua voz. Deus não fala para nos confundir, mas para nos guiar. Ele fala porque nos ama, quer nos proteger e deseja nos aproximar dele. Então hoje, tome uma decisão. Não apenas ouça a sua voz, responda a ela. Reserve um tempo para ouvir, fique quieto diante dele. Confie no que ele está dizendo e quando ele falar, obedeça. Porque quanto mais você ouvir, mais ele falará com você. E quanto mais você ouvir, mais sua vida será transformada. Agora, façamos uma oração de encerramento, Pai. Obrigado por ser um Deus que fala. Agradecemos por nos amar o suficiente para nos guiar com sua voz. Ajuda-nos a reconhecer quando tu estás falando. Dá-nos ouvidos para ouvir, corações para entender e fé para obedecer. Remova qualquer coisa que esteja bloqueando nossa capacidade de ouvir a tua voz claramente. Hoje, escolhemos ouvir. Escolhemos confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém.
Se você gostou deste vídeo e sentiu que ele tocou seu coração, não deixe de conferir os outros conteúdos que temos disponíveis no canal. Cada vídeo foi feito com muito carinho para te ajudar a crescer na fé e no entendimento da Palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com amigos e familiares que também precisam ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar a palavra e fortalecer nossa caminhada com Deus. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.